Debate Bola. Oferecimento. Sudi e Contas Escritório Contábil. Cefas, Fábrica de Portas. Ótica Santos. 5 anos. Visivelmente a melhor. Mecânica do Paulinho. Mecânica geral e injeção eletrônica. Bocaço doces e salgados. Olá, muito bom dia. Estamos iniciando mais um Debate Bola aqui pela TV Santa Maria, sempre com apoio cultural de Sudi de Contas, Escritório Contábil, prestando serviço e assessoria, consultoria na área contábil e de gestão, tanto empresarial quanto para pessoas físicas. Cefas, Fábrica de Portas, a primeira fábrica de portas automáticas de enrolar em Santa Maria, tanto comercial quanto residencial. E o contato é 5599-1700-170. E também já localizada no estado do Paraná, na cidade de Araucária, na rua Pedro Durski, 208. E o contato é 041-999-708498. Ótica Santos, 5 anos, visivelmente a melhor. Astrogil de Azevedo, 31. Mecânica do Paulinho, mecânica em geral e injeção eletrônica. Fica ali na rua Rio Branco, 1985, no bairro Parque Pinheiro Machado. Bocaço, doces e salgados, você encontra lá no Bocaço. Faça a sua encomenda pelo telefone 55999-440316. Hoje nós estamos aqui recebendo o retorno. Acho que o Ricardo estava bastante tempo ausente no nosso programa. Satisfação realmente em termos da tua presença aqui juntamente conosco para mais um Debate Bola. A gente fica bastante saudoso com a tua ausência aqui, Ricardo. O teu microfone está desligado aí. Eu desliguei, agora liguei de novo. Tá. E Antônio Edson Tessi aqui na minha direita, aquele imprevisível Souvenir Machado. É imprevisível. O homem tem umas atitudes, às vezes, que a gente fica até, né? Ele gostou do Grenal, essas coisas. Hoje não precisaria nem ter programa. Não teve emoção o Grenal, não teve debate, não teve polêmica. O que nós vamos fazer aqui? Ele tá vamos fazer um programa de compadre aqui. Ele está da risada, vamos falar sobre sociedade, sobre moda. O que nós vamos fazer? É Grenalzinho, rapaz. Isso mostra o nível dos dois clubes hoje, como estão, né? Nem polêmica teve, nem um lance para dizer, mas vocês nos roubaram, ou roubaram eles. Eu gosto de polêmica. Eu gosto de polêmica, especialmente com Galeto. Essa foi boa. E aí, horrível, boa, não foi boa, foi uma péssima. No sentido de tá me xingando agora. Pois é. Mas é obrigação, né? Tem uns contratos a cumprir, temos que estar aqui, né? Sim. Posso fazer um registro só? Já que qual é o cartório para fazer o registro? É o cartório do coração dos meus amigos. Ah, matou a pau. Não, assim, vocês fazem muito bem para mim. Vocês são amigos de verdade, gente que eu gosto muito de compartilhar. Se eu pudesse, eu teria um programa diário desse aqui para participar. Porque faz bem para minha cabeça, faz bem para o momento que eu consigo parar, falar de uma coisa que eu gosto, que é futebol. Mesmo não sendo especialista, não sendo nada, não atando o sapato de vários, especialmente do Xavier, mas dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês, tá, sabe? Isso me faz bem e eu sinto falta, tá? Não é só vocês sentem falta, eu sinto falta de vocês. Tu vê como a recíproca, né, é a mesma aqui também. Falando né? de Xavier, um abraço para o Xavier que deve estar nos assistindo aí, né? A gente passa se sacaneando e a diversão é essa. É coisa boa. Pois olha, falando em Xavier, eu acho que é o primeiro programa que eu participo sem a presença do Xavier. Desde o primeiro programa que nós fizemos aqui, o Xavier e o Ricardo foram os que deram o pontapé inicial aqui com a gente aqui, né? São o alicerce do programa. Pois o Xavier com certeza. O Ricardo está voltando agora, o Xavier tirou umas férias. O Xavier é um grande conhecedor, né? O Xavier, quando tu meio te aperta, tu joga a bola para ele. Eu tenho medo. Ele domina no peito e sai jogando, né? Eu tenho medo de contrariar um homem com a experiência dele, não dá. É que assim, vamos analisar. Olha aqui, quem encontraria ele, ó. Não, é debate pronto aí. Não é que não possa, mas é que o futebol é uma coisa muito maluca, tá? Não sei se foi qual técnico, se foi do Bahia, que um jornalista perguntou para ele assim:
Por que que todas as informações e ideias que a gente tem, por que que o Rogério Ceni não era do Bahia, então, Fortaleza, não lembro qual é o clube. Perguntaram para ele, mas por que que tu vai contra as ideias que todo mundo está falando na mídia? Eu disse, não, eu vou te responder com uma clareza. É por isso que a tua profissão é ser jornalista e a minha profissão é ser treinador de futebol. Se tu vier treinar futebol, tu vai entender mais meu lado. Porque olhar de fora é uma coisa, trabalhar é completamente outra. O dia que eu for jornalista e tu for treinador de futebol, eu vou me sentir muito à vontade de ficar te criticando, que, por sinal, eu recebo muito bem as críticas. Não precisa concordar, não precisa discordar. Agora, querer fazer meu trabalho, então vem aqui treinar. Quer tomar decisão por mim? Quer arriscar por mim? Vem aqui treinar. Agora é curioso, porque eu geralmente só recebo crítica depois do jogo. Antes do jogo ninguém me critica. Mas é um pouco de soberba isso aí, né? Essa manifestação do cara. Não é. A vida desses caras é um inferno. É um inferno, olha só. Tu é técnico de futebol. Os caras complicam, esses técnicos de futebol complicam. Tu é técnico de futebol. E daí chega... simplificar, a vida tem que ser simplificada. E daí chega um cara... o resultado é simplificado. E agora chega um cara que é ali da internet, um desses caras que faz... que quer causar, que quer clique, que ele pegou e chamou o Vila Sante de abobado. O Renato partiu em defesa dele, diz assim, o que tu tá pensando? Tu acha que o Vila Sante não tem filho no colégio? Já pensou o que é os colegas dele dizendo assim, sabia que teu pai é um abobado? Entende? Ou seja, a crítica esportiva, ela é, em via de regra, estou falando do Caldeirão, tá? Não estou falando de jornalistas sérios, tá? Mas do Caldeirão. Ela tem muita gente que tem padrinho jornalista, que é jogador de bola, para defender a escalação dele, para detonar a escalação dele. Tem muito interesse cruzado. Tem gente que não está nem aí, que só quer ver o circo pegar fogo porque só quer aparecer, às custas da fama desses jogadores. E tem muita gente que acha que é técnico, certo? Eu vejo assim, ó, não sei se vocês já assistiram um filme do Brad Pitt, que é O Homem que Mudou o Jogo. Vocês já viram esse filme? Eu não assisti. É sobre beisebol, tá? Ele foi o primeiro a pegar bases estatísticas de jogadores e condensar elas, com mais ou menos que a inteligência artificial faz hoje, sobre o número de rebatidas, de eficiência, e começar a contratar com base na eficiência de jogadores medianos que o beisebol implicava. Aquele ali não sabe correr direito, aquele ali tem um arremesso esquisito, aquele olhar que profissionais têm de dizer isso serve, isso não serve. No entanto, a eficiência deles estava em números e não era aparente na análise esportiva simples. E daí esse cara implementou um sistema, trouxe o Oakland A's, que era o nome do time, a maior sequência de vitórias da história do beisebol na história, que é 20 vitórias. Ganhou de qualquer time do passado. Tipo com um time 79, medíocre, criticado, subjugado. Não, time criticado, subjugado, reclamado. E daí, sabe o que é curioso? A imprensa estava detonando o cara. Só que o cara entendia do que ele estava fazendo, porque treinar não é simplesmente chegar e dizer e achar fulano é bom, fulano é ruim. Cara, se fulano é bom, fulano é ruim, o que estava fazendo o René na final da Libertadores? E o Thiago Santos, o que eles estavam fazendo na semifinal do Mundial de Clubes? Já que é ruim, é bom. Aqui, a gente avacalhou com esses caras. O Thiago Santos teve que sair, por quê? Porque o Maurício Saraiva fez uma campanha tão grande contra ele que humilhou o cara. Chegou pesado, ele carregou demais. E depois que a torcida vaiou, ele ainda criticou a torcida. Não, que a torcida não pode vaiar. Tá vaiando por causa da tua pilha, cara. É tu que criou esse ambiente. Daí quando chega um técnico que trabalha as pressões dele, mais o grupo que ele tem que proteger, certo? E chega e enfrenta um jornalista, ele parece ser arrogante. Me desculpa, Suvi. Eu acho que arrogantes são jornalistas. Eu acho que quem está sobre o alvo de uma selva, de um caldeirão, são os profissionais do futebol que não tem paz para trabalhar. Não tem paz nenhuma. É como se tu contratar um cara, tu diz assim, o cara é burro. Qual é o currículo do cara? O cara treinou um monte de lugar, já passou por tudo, tem uma experiência monstruosa. Tipo Xavier. Entende? Por isso que eu falo, eu tomo cuidado quando eu falo como observador de futebol e como analista ou como sei lá o quê, porque eu não sou profissional do futebol, eu não conheço o profissional do futebol, eu nunca tive na Casa Mata, eu não treinei vários times. Tá? É muita história que passou por um cara que nem o Xavier. Por isso que eu respeito tanto ele e digo, cara, único que... Assim, entre nós aqui, a gente é porque peladeiro de futebol amador, essas coisas, a gente se entende. Mas o Xavier é outro nível.
de experiência. Desculpa, eu não sei se alguém aqui já treinou um time profissional de futebol, mas o Xavier é outro nível de experiência que está aqui entre nós, brindando com o conhecimento dele. E, naturalmente, que quem tem intelecto mais elevado sobre determinados assuntos, como ele tem, ele vai ser incompreendido pelas pessoas que não têm a experiência dele. Que é o nosso caso. Nós não vamos entender algumas posições do Xavier, não é que ele seja certo em tudo, tá? Deixa claro. Mas a gente não vai conseguir entender, só que a forma dele de enxergar e de pensar é completamente diferente, porque ele tem uma larga experiência treinando, principalmente divisão de acesso, essas coisas. Então, sabe, a gente precisa respeitar isso e entender que, peraí, quem é que está falando? Está falando um cara que só critica, um cara que só comenta. Não que isso seja pouco, porque faz parte do espetáculo, mas a pergunta toda não é se o cara pode criticar ou comentar, porque o comentário crítico é livre, mas o respeito, os limites de respeito que são necessários, que devem ser observados num comentário de futebol. E esses limites vêm sendo desrespeitados há anos. Os profissionais do futebol estão sendo vítimas desse tipo de ataque midiático, porque dá notícia, né? E ninguém tem nem um pouquinho de pena deles, tá? Mas eu acho que a gente... Desculpa fazer essa análise, mas... Não, eu queria aproveitar um gancho dessa tua análise. É que a experiência, nós temos que respeitar a experiência, então, gente. Depois o Ricardo, eu queria aproveitar um gancho... Eu não disse que não dá para criticar, o que não dá para discordar. Dá, claro que pode discordar. Eu só quero ponderar uma coisa. Não deveria de existir de ambas as partes um respeito mútuo da imprensa juntamente com eu vou generalizar o clube, sem dúvida. Respeito é tudo, sempre respeito, certo. Claro. Então o que tem que ter? Tem que ter uma sintonia, certo? Entre o clube bem como com a imprensa, para haver um certo nível. Agora, essa situação que tu coloca da crítica, eu acho que é uma coisa normal. Normal a crítica ser feita. Depende. Sim, exatamente o que eu vou falar. Se o jornalista está ganhando bola do jogador que é reserva, que ele tem que destruir o titular no comentário esportivo... Mas aí vai envolver muita gente já, mas Ricardo. Aí que tá, mas tem maus jornalistas, assim como tem maus advogados, assim como tem maus treinadores também. E maus treinadores. Mas assim, então esse pessoal não pode trabalhar. Mas assim, os corruptos que tem no jornalismo também, tá? E tem em qualquer lugar. E mal que eu falo é mal intencionado, não é mal... Aí que tá. Esses caras, eles fazem um ruído tremendo, porque como diria o Papa Francisco lá, tu numa floresta crescendo, tu só ouve a árvore que cai, né? Tu não ouve as que estão crescendo. Né? Então eles fazem um ruído tremendo, expõem os jogadores à humilhação perante as próprias famílias, expõem o treinador à humilhação, e de uma maneira assim, ó, como se entendesse alguma coisa de futebol. Não. Pode fazer uma análise. Só que quando tu passa do limite do respeito, por exemplo, isso vale para jogador. Fulano não joga nada. Cara, ele não rendeu nesse time. Mas se ele está vestindo essa camisa é que em algum lugar ele jogou. Senão ele não estava aí. Tá? Ele não está sendo aproveitado, está numa fase boa ou ruim, porque todo mundo oscila. O Neymar joga muito? Eu pergunto para vocês. Joga muito. Hoje? Para mim ele joga muito. Os últimos jogos. Para mim joga muito. Pra mim, e hoje ele está jogando? E hoje ele está jogando? Hoje não, claro, não joga, né? Todo mundo tem fases. Todo mundo tem fases de alta e fases de baixa. E o problema todo é quando chega alguém e diz assim, fulano é ruim. Não dá para falar isso. Mas isso aí, eles atribuem essa palavra ruim. Tá errado. Como o Thiago Santos, como tu citou, que foi o Fluminense, ele não podia sair na rua. Não podia sair na rua. Isso aí foram palavras ditas pelo Pedro Ernesto. Todo mundo falava. E diziam para ele, tu não consegue sair mais na rua, tu não consegue mais tu chegar num shopping, porque tu pode ser alvo da torcida do Grêmio. E agora eu pergunto, olha os números dele, ele era tão ruim? Não era. Mas e aí? Ele teve umas 3, 4 partidas ruins. Mas ele fez muita bobagem também, né? E ele fez gol, ele entrou na área driblando, ele fez um monte de coisa positiva. E lá no Fluminense, alguém que conseguiu enxergar os números e não o couro, que aí é essa hipnose coletiva do esporte, tá? A gente ouve, às vezes a gente presta muito mais atenção na crítica do que nos números. E é verdade. E daí que eu volto a dizer que quem é que tem os melhores números até agora no futebol brasileiro como treinador? O Renato Gaúcho. Mas o Abel Ferreira tem todos os times. Não, é diferente. Por quê? Eu vou te explicar por estatística e pelo time oferecido. Tu tem um Palmeiras lá com Crefisa. Só um pouquinho. Tu te estabilizou com Palmeiras e Crefisa com 4 anos. É uma situação. Mas é uma situação. Outra coisa é tu treinar Grêmio. Por que ele se estabilizou? Só um pouquinho. Outra coisa é tu treinar Grêmio, tu treinar Vasco.
Ele treinou o Flamengo e só não foi campeão da América porque um zagueiro escorregou. Tá? E outras coisas. Agora, olha a estatística. 9 campeonatos brasileiros com o Grêmio. 8 classificações a Libertadores. Isso é número. Isso é número. Não ganhou nada? Não, o de brasileiro não ganhou. Não, ele não ganhou nada, né? Uma Copa do Brasil não é nada, afinal, né? Vocês não ganham desde 92, você vem falar isso. Então, assim, ó, é brabo. Então, quem é que ganhou no Inter? Ninguém ganhou nada há muito tempo no Inter, tá? O cara ganhou uma Libertadores, ganhou uma Copa do Brasil com 2010, um clube gaúcho, numa realidade de futebol que o dinheiro tá berrando, que é só Flamengo e Palmeiras. Um time bom na mão dele, não fez nada. A América Latina hoje é só Flamengo e Palmeiras. Acabou, não tem pra ninguém. Mas, Ricardo... Aí botaram um time bom na mão dele e daí o Souvenir vem dizer o seguinte, qual é o time bom que botaram? O Flamengo? Não, vamos lá. O time milionário. Ele não fez nada. É estranho, porque ele não fez nada na final da Libertadores, né? Não fez. Não fez. Ganhou, o que vale é o histórico. Aí não, o que vale é o escorregão do zagueiro. Daí tu culpa ele pelo escorregão. Foi escorregão, foi entregada E vem cá. O cara pega o time de menor orçamento do Mundial de Clubes e bota na semifinal, ganhando a Inter de Milão, dando totó com 2-0. É um péssimo técnico. Mas ninguém tá julgando ele como um péssimo técnico. Tá dizendo que não fez nada. Eu não disse julgo. O Renato Gaúcho, eu disse que ele não ganhou. Renato Portaluppi é o melhor técnico do Brasil e deveria estar treinando a seleção brasileira há muito tempo. Na tua visão, no teu conceito. Não. É pelo material que oferece para ele, pelos desafios que ele enfrenta, que é bem diferente de Abel Ferreira. Tá? Ele é tão bom que ele não pega time de ponta. Não é por aí, Ricardo. Ele é tão bom que não pega time de ponta. Por quê? Porque ele manda no time, não deixa os empresários mandar. É aí que é o esquema. O Ricardo, essa parte aí... Ele manda, né? Seleção brasileira nunca vão convocar ele, a Nike nunca vai deixar. Viu, Ricardo? Essa parte que tu coloca aí, a nível de Palmeiras, eu discordo contigo. Pelo seguinte, ó, o Abel está 5 anos, o Abel Ferreira, lá no Palmeiras. O que acontece? O Abel trouxe para o campo a qualidade que precisava o Palmeiras. A Crefisa trouxe para o campo. Não. Aí, ó. Mas tá, e se o trabalho... Dá Um minuto. Não, então não vou falar se eu estou errado. Eu não vou falar. Quantos milhões os times do Abel custaram? Espera eu falar. Termina. Então tá, eu quero dizer o seguinte, que ele trouxe para dentro de campo, para a Secrisa, para Leila, entendeu? Ele trouxe ali para dentro de campo futebol, qualidade, ele proporcionou. Se ele tivesse não obtido resultados favoráveis, consequentemente ele já não estaria no Palmeiras há muito tempo. A torcida tirava. Tu sabe como é que é? Então, os caras compraram o John Arias. E foi o Abel que treinou o John Arias e tornou o John Arias um bom jogador. Vamos lá. Quem é que o Flamengo tem no grupo dele, como tu citou os dois? Vamos comparar uma coisa. Não, eu não estou comparando, eu estou dizendo por que o Palmeiras cresceu. Quantos reais custavam os times do Abel e quantos reais custavam os times do Renato? Quanto é que custa a folha de pagamento hoje do Grêmio? Sei lá. 23 milhões. Um absurdo. Quanto é que custava a do Mirassol ano passado? 3 milhões e meio. E por quê? Que essa diferença não foi compatível? Não foi dentro da realidade que tu tá colocando. Só time na rua. É um Bragantino, não São Caetano da vida. Mas e daí, cara? Não ganhou nada. Sempre, ó. Mas é exemplo, olha as Copas do mundo. É de encontro que tu tá dizendo. Todas as Copas do mundo tem, na semifinal, um azarão. É assim, às vezes o Mirassol hoje é o último colocado. Sim, mas é o último. Mas olha o futebol que o Mirassol apresenta. O ano passado, o ano passado ele deu muita sorte. Não. Tu tem olhado os jogos do Mirassol? Sim, tem. Então, olha, o time joga bem, cara. Já ganhou a primeira do Lanús. O Mirassol não é regra, ele é exceção de exceção. Hoje vai jogar contra ele deu um. O Mirassol é exceção de exceção, não é regra. A regra, e tanto que ele está em último brasileiro. Tá, vamos retroagir um pouquinho. Foi muito válido. Vocês viram que eu tive razão? Não. Meia hora do programa nós não falamos no Grenal. O Grenal foi tão ruim que. Não, mas é que. Nem isso nós falamos nele. Mas o Grenal, o treinador do Grêmio deu um banho no treinador internacional. Banho do quê? De emoção? De água? Tirou água nele? Que houve? O Internacional pensou que ia golear o Grêmio fechou. Sabe que não tomaram uma goleada, o outro deu um banho. O Tessis, tu lembra aqui no programa anterior aqui que nós realmente colocamos ali um campo, através do Xavier, um brinquedinho dele, colocamos em campo aqui um time diferente da escalação que o Luiz Castro trouxe para dentro de campo. Muito diferente. O que eu te falei? Que ele viria com 3 atacantes novamente. Ele não muda o estilo dele. Ele não muda.
ele dá opção pro adversário, que o Internacional não teve competência para resolver isso aí. A condição que ele traz para dentro de campo sempre é a mesma. Ele não tem alternativa. Não, é 3 atacantes. Ele mudou o esquema. Não. Claro que mudou. Como mudou? Então me ele diz. fechou os 2 atacantes. Mas isso é normal. Mas isso então é ele normal. Ele mudou mas normal. Mas era com 3. Ele mudou, não. O Carlos Vinícius não tocou na bola. Ele botou no papel, eram 3 atacantes. Só que na realidade eles não foram os 3 atacantes. A função deles, taticamente. Mas isso aí é a mesma coisa que o Internacional fez. O Vitinho também. O Vitinho fez fechou mais lateral que ele atacante. fechou o meio de campo e o treinador internacional não viu. Tá aí, olha só o desamparo que houve com o Carlos Vinícius. O Carlos Vinícius ficou simplesmente lá, sozinho. Ele não tocava na bola. Todos os 90 minutos. Até o tempo que ele teve. O mercado botou ele no bolso. Não é a questão de mercado. Eu acho que botou no bolso. Vem pra não, vocês ganharam de quanto mesmo? Não. Todos mas com o banho que o treinador levou. Todos os atacantes do Inter estão no bolso aqui do Grêmio também, cara. Para com isso. O Grêmio, se o Daronco tivesse, era 3-0. Com o banho que o treinador deu, que o teste está dizendo. Produção, traz aquele lenço que eu pedi pro souvenir de uma vez, porque ele não... o souvenir foi bem enfático. Ele disse assim, hoje não tem... O treinador internacional tinha certeza que ia golear o Grêmio. Não existe. Não existe tu colocar uma expectativa de favoritismo. Eu falei para vocês. Na posição que tá, vai ser favorito. Mas pelas entrevistas que estavam dando, o Internacional já tinha ganhado o Grêmio. Deixa eu falar sobre isso. Tiveram 40 mil pessoas no estádio. Mas qual é o problema de ter 40 mil? Fizeram oba-oba. Qual é o problema depois de tu vir? Vamos falar do Pesolano. É Pesolano, né? É. Pesolano. Olha só, o Pesolano, ele vem de uma escola de futebol notoriamente penharolista da década de 80. Cara, o Inter, a forma... É que a gente observa algumas coisas no futebol que no Brasil não se fala. Mas na escola argentina se trabalha muito a agressividade do jogador. Ou seja, o jogador ele vai para a disputa com raiva, ele carrega... Ele vai pilhado, ele carrega com força uma imposição física. Foi por isso que o Inter perdeu para o Mazembe, por sinal. O Inter não queria botar o pé na disputa com o Mazembe e acabou perdendo. Poxa, o Inter vai falar do Mazembe. Não, só africano. Não, foi exemplificamente. O Inter está organizado 2010. como um time uruguaio, tá? Com um detalhe especial para agressividade e marcação, o que é muito bom. Se o time sabe marcar agressivamente e não passa do limite para gerar expulsões, é um time que tem marcação perfeita. Então, nesse aspecto, o Pesolano, na combatividade individual, consegue muita coisa. Qual é o problema? O problema é que quando tu pega um clássico de um outro time que aceita a proposta da agressividade, certo? E não quer também saber jogar bola, digo, já que é para disputar a bola, vamos disputar, o jogo fica feio. O termo não quer dizer que os times sejam ruins. O que acontece é que a disputa física pela bola e o tesão pela briga era tanto que não sobrou espaço para o futebol. Foi isso que aconteceu. É a mesma coisa o campo estava pequeno. Corinthians e Palmeiras. O campo estava pequeno. O cara encostava na bola, ia passar, vinha... Tinha marcação. Então, assim, me desculpem, mas em termos de disputa, de rivalidade, o jogo foi bom. O jogo foi aguerrido, os dois times... Sem emoção nenhuma, fecharam meio de como é que foi bom sem emoção? Não teve... Então, olha a emoção. No intervalo eu falo, não teve... No intervalo eu te dou uma receita se tu gosta de emoção. Não. Agora eu não posso. Fala, Tese. Eu acho que não teve nada. Se houve um derrotado... Pérrimo. Se houve um derrotado nesse Grenal, foi o Internacional. E jogou em casa com 40 mil pessoas, achando que ia ganhar do Grêmio. Achando o que muda isso? Que muda aqui. Faz três, teoricamente, muda o que na tabela? Não muda nada? Faz 3 Grenais dentro do Beira-Rio que o Grêmio não perde. Tá, e daí? Ganhou o título do torneio. O torneio de Grenais. Não muda nada. O único título disputado até agora nós ganhamos. Tá, daí? Sim, daí. Faz parte, alguém tem que ganhar. Então. Com a ajudinha, né? Se tu admitir com a ajudinha... Que papo de louco ele. Olha aqui, ó. Com a ajudinha, até eu ganho. Que papo de louco. Vamos fazer uma... Não tem que discutir no Grenal. Eu quero fazer uma... Grenal e vice-versa, diria o Jardel. Nem o pênalti eu vou reclamar porque não foi, né? Nem o pênalti, aquele que se cogitou, cara, caiu dentro da área, não foi. Eu não daria. Eu olhei, não, eu também. Eu não daria. Na hora eu disse que não foi. Vocês sabem que eu sou equilibrado. Eu sou gremista, mas eu não daria aquele pênalti. Sem emoção. O Ricardo é o gremista sem emoção. Não. Tem muita emoção. Uma coisa é comentar a arbitragem. Outra coisa é infectar
o razoável com base em paixão. Isso agora, uma coisa que eu vejo assim, vantagem que o Grêmio tem sobre o Internacional é a seguinte, ó. O Grêmio não perde para o Internacional e o Grêmio está com 13 jogadores da categoria de base no grupo. Está formando um time. Está formando um time para daqui a um ano nós estávamos com dinheiro e com time. Toda vez que a dupla Grenal fez isso, deu certo. O Internacional tem 12, 13 jogadores e acabou. E tudo terminando o contrato final do ano ainda. Acabou. Isso eu concordo então, contigo. O Grêmio, com todo o trabalho de formação que ele está fazendo, ele não está perdendo o Internacional. Esta é a diferença hoje de Grêmio e Inter. E aí, o seu Maurício Saraiva... A categoria de base. O seu Maurício Saraiva, o seu... Como é o narrador, o Denardim, fico batendo no Grêmio, isso e aquilo, que é uma porcaria, mas tchê... São dois torcedores, tem que... Sim, mas agora o Saraiva é torcedor do time Inter. deles, né? Não está ganhando, não está satisfazendo. O Pedro Ernesto é gremista e Maurício Saraiva é colorado. O Saraiva, o treinador do Grêmio, dá então uma entrevista, termina a entrevista, o Saraiva está batendo no cara. Ele tem que arrumar sempre uma coisa para bater no cara. Ontem o repórter... Mas faço como eu faço, eu não ouço eles. Ontem o repórter deu uma... Como eu faço. Mas é que a grande massa, como o Ricardo disse, ouve e acaba indo atrás. Então, olha aqui, ontem ainda mesmo eu escutei casamento de tarde. É formador de opinião de torcida de uma maneira violenta. Eu ontem de tarde eu estava indo para casa de carro, de tardezinha, 5h30, tem um programa que ele está escutando na Gaúcha. Aí o repórter deu a entender que o Dodi pode ser uma opção. Aí ele já bateu o treinador do Grêmio. Mas nem sabe o time que vai sair jogando. E já bateu que o cara é burro, o cara não sei o quê. E aí, isso aí leva a opinião do público para o lado contrário. O que acontece? A pressão em cima de um trabalho que está sendo realizado. E a provocação que faz. Nós já comentamos isso aqui. E a provocação mais de uma vez. Eu acho que o Grêmio está no caminho certo, porque o Grêmio deve 1 milhão, né? Como é que ele vai pagar isso aí? Em 2 anos, ele deve 1 milhão em 2 anos. 500 mil agora. Vendendo atletas. E o que o Grêmio está fazendo? Formando jogador. É que o Grêmio, assim, o Grêmio tinha uma lista de dispensa e de venda bem grande para conseguir se capitalizar. E teve também uma coisa especial que a gente tem que falar, que nessa gestão do Guerra, apesar de dificuldades, o Grêmio comprou 1/3 da dívida da Arena, o que não é pouco dinheiro. O Marques comprou 2/3, a parte restante da dívida, e doou para o Grêmio. Então, esse 1/3 da dívida da Arena para despesa corrente num time estava fazendo grande dificuldade. Claro. Tá? E o Grêmio também, assim, esse negócio de apostar tudo, como fez o Barcelos quando o Inter estava na Libertadores, num time, e confiar que o resultado venha, é uma estratégia muito perigosa em termos de estruturação. Depois daquele investimento muito ousado que foi feito naquele time que chegou na semifinal da Libertadores, né? Tá? Perdeu para o Fluminense. Exato. Depois daquilo ali, ficou evidente que o problema todo do Internacional era que eles estavam tirando dinheiro de onde não podiam para ajudar no futebol profissional, leia-se categorias de base. O Inter sempre foi um dos melhores times do Brasil de formação de atletas. E, de repente, as categorias de base do Inter estavam desmotivadas, gurizadas saindo, pouco dinheiro, pouca remuneração, pouca organização. O Inter meio que, em nome do futebol profissional, não deu bola para a categoria de base e vai pagar o preço caro por causa disso, logo. É mais um episódio da falta de visão da gestão Barcelos. Mas isso é uma questão de gestão. É de gestão, só que um presidente que se preocupa... dentro do campo e repercute financeiramente. O presidente que investe em categoria de base, ele sabe que não está pensando na gestão dele, mas dos futuros presidentes. Claro. Porque olha aqui, quem conhece a morada do Quero-Quero? Tu conhece, já foi comigo lá, né? Já foi. Conhece a morada do Quero-Quero? Não. Tu conhece a morada do Quero-Quero, lá onde o Internacional tem categoria de base? Lá em Gravataí, né? Eu só conheço Alvorada. Alvorada. É no meio de Alvorada. Sabe que Alvorada é um índice de criminalidade violento. Aí tu é o pai de um jogador. Já não aí tu vai no centro de treinamento do Grêmio, o cara leva lá no centro do Grêmio, olha, isso aqui... É do outro lado do rio. Vai lá e vê tudo em Eldorado. Né? Tá. Aí leva em Alvorada, mas onde é que ele vai morar? Ele não tem nem onde morar, porque lá não tem alojamento centro Quero-Quero. É um prédio só que tem lá e os campos. Não, ele vai morar com a tia ali, tem uma tia que aluga quarto e faz o almoço e coisa. Aí a criança tem que sair sozinha, ir no campo, voltar, daquela criminalidade lá. Aonde que o pai vai levar o guri?
Por isso que o Tinga tem Tá razão. Por isso que tem que apoiar a iniciativa do Tinga. Um centro de treinamento Tinga. internacional. Tem um cara que eu admiro e gosto. É o Tinga, Quando o Tinga teve em Santa Maria... Respeitou os dois clubes, né? O Tinga teve em Santa Maria com o Benfica e me convidou para participar de uma apresentação que teve no auditório de Santa Maria, que tinha que ter alguém da cidade para bater um papo. E daí eles me chamaram ali, eu bati um papo com o Silvio Benfica e com o Tinga durante umas 2 horas, acho. Eu já era fã do cara. E vou te dizer o seguinte, inteligentíssimo, não é só um jogador de futebol, o Tinga. Ele é inteligentíssimo, tem uma noção de compromisso social fantástica, ele é muito equilibrado e justo, ou seja, ele é um alto nível humano, o Tinga, que eu vou dizer o seguinte, ele não está sendo aproveitado como liderança do Internacional, mas se eu fosse colorado... Mas é por causa da política, né? Se eu fosse colorado, eu diria o seguinte, ouve o Tinga, não precisa nem botar ele no time, só ouve o cara, tu vai entender que ele conhece toda a história dessas dificuldades de que meio de baixo. Sim. Tu sabe que a diferença que ele parece que foi pro Grêmio por causa de um dinheiro de um ônibus só. Passagem, mano. A passagem de um ônibus, só por causa disso que ele foi pro Grêmio. E fecharam a porta no Inter. Bom, ele fez um monte de gol em Grenal, em vingança disso. Mas ele é colorado, sempre. Não, ele honrou a camisa dos dois clubes hoje jogou. Mas ele é colorado, ele é um cara diferenciado. Sempre foi. Ser humano extraordinário. E aí, agora tu pega esses líderes bons, eu acho que a torcida precisava começar a querer pedir que participe mais da vida do clube. E ele fica fora por quê? Porque não é um cara correto. Não, mas agora ele está se juntando. Não sei se o Abel está abrindo essa possibilidade e ele... Só para mim fechar o assunto que eu estava levantando. Eu levantei esse assunto da base do Inter e do Grêmio para mostrar a diferença que vai acontecer daqui 1 a 2 anos do Grêmio para o Internacional. O Grêmio com essa formação de jogadores que está fazendo... Nós tivemos na última seleção sub-17 5 jogadores do Grêmio, cara. Isso aí o que é? Mercado. O que vai acontecer? Riquelme fez 2 gols contra a Argentina. O que vai acontecer? Geração de recursos, tá? Mais investimentos, futuramente vai pagar as dívidas, mais investimento, vai haver o crescimento. Onde que começou o tamanho do seu Palmeiras? Exatamente, o Palmeiras é o único Começou foco dele, é lá no maior formador dele. Exatamente. Então, o Flamengo já é diferente, que ela é dinheiro que estão injetando, uma hora vai parar aquilo lá, vai terminar aquilo lá. Não vai parar. Será que não? Não, aquilo ali é muita multidão. Bom, mas o Palmeiras tem que fazer esse trabalho aí. O Palmeiras esteve na Série B, começou devagarinho fazendo. O Internacional não está preocupado com isso. E aí vai haver, daqui a um tempo, pessoal, um distanciamento do Grêmio pro Internacional. Olha, dentro da... Hendrick Estevão, tem muitos jogadores da base do Palmeiras que vieram para a seleção brasileira direto. Então, assim, realmente, confere isso que o Palmeiras faz. É claro que o Palmeiras é diferente. Primeiro que é um time de São Paulo. Time do Sudeste, até para jogar, viaja menos. E até a vitrine também. Tem muito mais dinheiro, numa economia muito mais aquecida, com torcida maior que a da dupla Grenal. O Palmeiras é maior que a dupla Grenal em termos de torcida. E uma Crefisa, que faz alta diferença na hora de contratar o time profissional. Porque o que acontece? São cadeias positivas. Se o time ganha, todo mundo quer estar perto. Se o time está bem, se o clube está bem... É verdade, é isso aí. E o Inter tenta fazer isso. O Inter diz, olha, se o time ganhar, a torcida volta, tudo apoia, tu entra numa cadeia positiva. Só que acontece que essas cadeias positivas, elas podem ser um episódio isolado, ou elas podem ser uma coisa estruturante de médio e longo prazo. Eu acho que o Grêmio ainda tem dificuldades políticas, tem dificuldades, como todo clube tem. Ele não é tão diferente do Inter assim no que diz respeito à gestão. A diferença é que o Inter tem um Nicolás Maduro lá. O Grêmio não tem isso. Teve uma alternância de mandatos de grupos políticos. O Inter está num grupo só há muito tempo, né? Então, fora essa característica, eles têm semelhanças e diferenças, tá? A diferença maior da gestão Barcelos que eu vejo, que realmente acho que o Barcelos está enterrando o Inter, porque ele só pensa a curto prazo, e a prova disso são as categorias de base, o que fizeram com o sucateamento. Destroçaram a categoria de base do Inter. Torra dinheiro que não tem, certo? Inclusive a antecipação da grana de TV. Que torrou, porque esse dinheiro da Liga... Da Liga Forte. Já que ele recebeu uma grana preta. Adiantou dinheiro, já gastou tudo, então assim, é tipo um gafanhoto. Se tu for ver para a perspectiva do Inter. Porque o Grêmio é assim, o Grêmio teve dívida, mas o Grêmio resolveu alguns problemas, como o da Arena, tá? Participou com grana com isso. Se reestruturou, mas a diferença é que o Grêmio sabe como sair. Até porque o contrato de TV do Grêmio é bem melhor que o do Inter hoje. Então,
O que acontece? E deve ter, tem um bom ativo com esses jogadores aí, deve ter algum retorno financeiro durante o ano. Agora, nessa primeira janela, deve, no mínimo umas três vendas vão acontecer. Sim. Vai equilibrar financeiramente, que nós falamos aquele dia. A partir daí, tu pode já pensar até mais adiante. Então, é como diz o presidente, nós precisamos de 1, 2 anos aí remando. Mas tu tem perspectiva na frente. Aí a pergunta que eu faço, o Internacional tem perspectiva na frente? Depende da nova gestão que pode vir aí, né? Não, mas a saída do Inter é mudar. Eu gostei da expressão do Nicolas Maduro lá dentro. Infelizmente, e tu esse tá vendo, cara aí foi um atraso e tu tá vendo luz nessa mudança? Foi desastrosa. Ninguém quer assumir o Inter, né? Sim, mas ninguém quer não querem. Tem quem quer. Mas o cara que assumir depois do Barcelos, a primeira coisa que a torcida tem que ter é compreensão. Tem que fazer o que a atual gestão do Grêmio fez. O cara vai assumir o Inter para dizer, olha, gente, não pensa em ganhar nada nos próximos 3 anos, que a gente só vai avançar. O cara do Grêmio fez esse mesmo É uma gestão discurso. Essa é a estratégia, essa é a postura dele. Ele só não disse o que o Fernando Miranda disse. Aliás, o Marcelo Feijó, há 15, 20 anos atrás, nós não viemos aqui para ganhar títulos, nós viemos aqui para pagar títulos. O do Grêmio não usou essa frase, mas ele disse coisa parecida. Aqui, nós vamos remontar o time. Foi o que fez, começou a fazer uma limpa. E o cara que assumiu o Inter agora também vai ter que ter esse mesmo propósito. É refazer o clube. O Inter precisa ser reinventado. E essa reinvenção começa pela categoria de base. Assim, eles acabaram com a categoria de base do Inter. Hoje, guri com potencial não quer ir para o Inter. Ele prefere qualquer outro clube, menos o Inter. Não tem estrutura, não tem incentivo, não tem absolutamente nada, não tem nem visibilidade. Nem papo reto. Assim, o Sub-20 do Inter joga a 2ª divisão e está indo pelas tabelas. Então, assim, é uma prova da destruição, da maldade que essa gestão Barcelos provocou para o Inter, com a conivência da torcida e principalmente das organizadas, que para mim não vale nada. Não atua. Para mim não vale nada. Tu fez campanha contra, que eu me lembro. Eu vejo assim, a diferença hoje, o time do Grêmio jogando uma Sul-Americana hoje. Nós temos os 2 zagueiros que são da base, o lateral esquerdo veio da base, o volante vai ser o guri, aquele que subiu agora da base. Tá? Vai jogar o Roger. Quantos jogadores da base vão estar jogando esse jogo de hoje sul-americano? Mas se tu colocar no Atlético Paranaense, 50% do time é só base. Mas esse aí, por isso que eu digo, mas olha, essa é a diferença. Da Série B. E tem o tal de Bruninho ali, que é o melhor jogador do Sub-20, é dele. Então, essa é a diferença. Olha a estrutura do Atlético também. Mostrar que se o Internacional não despertar para isso aí, o Sub-20 Internacional está disputando a Série B do brasileiro. Não, mas assim, esquece o Internacional até dezembro, até 31 de dezembro, esquece. Não se espera absolutamente nada de Internacional até 31 de dezembro. Assim, a torcida colorada está correndo atrás de 45 pontos e está correndo atrás do calendário, marcando assim, cada dia que passa, hoje é terça-feira, eu já marquei lá, menos um dia do Marcelo. Vai chegar dia 31, eu vou atirar foguete. O Inter não vai ser rebaixado. E esperar que alguém reconstrua o Inter. Não, mas aí... Só se atrasar salário para o Inter ser rebaixado. Se não atrasar salário... Eu espero também. O time é comprometido. Mas é uma realidade. Não, o time é comprometido. Eu concordo com tudo que tu estava falando sobre o Barcelos, que tu sempre foi uma pessoa que não falou mal dele, tu sempre criticou ele. A gestão dele. Então, a gestão dele. Eu não entendo como é que um clube como o Internacional, a estrutura que tem, os títulos que tem, a vivência que tem dentro do futebol, deixa uma gestão dessa aí se prorrogar para tanto tempo. Por que isso? Será que não tem alguém num conselho lá para realmente intervir? Sim, mas e por que... Se o cara berra. Lembra aquele conselheiro que saiu gritando? Mas daí nós estamos numa situação... Quando venderam direitos de TV, quando aprovaram a venda de direitos de TV no Inter, teve um conselheiro que foi praticamente expulso lá, que chegou a dar confusão na saída. Ele disse, estão vendendo Internacional. Isso é sem vergonhice, isso é patifaria. Saiu berrando, até saiu nas mídias sociais. Não me lembro quem era o conselheiro. Mas teve reação no conselho, sim. Tem muita gente séria no conselho do Inter. Mas e por que não tem atitude, então? Qual é a seriedade que eles têm que tu tá falando? Por que não tem uma atitude, então? Porque falta maioria. Uma coisa não tem maioria, não tem poder. Uma coisa é ser conselheiro, outra coisa é ganhar a eleição para presidente do Inter.
Quem ganhou a eleição para presidente do Inter foram as organizadas. As organizadas. Isso quer dizer. É isso aí. Não Mas a adianta gente o sabe conselho, disso. se o conselho pode até ir contra, mas botou dinheiro nas organizadas, ganha eleição. Não, mas assim, ó, mas o conselho hoje é minoria. Sim, o conselho pode votar até inteligente todo o conselho e contra. oposição, Mas se ele é minoria. se as organizadas votarem a favor, ganha. Não, mas as organizadas participam de 3 anos, né? Sim, só nas eleições. Eleição. Mas o conselho, ele atua O pátio vai eleger o presidente. Mas Assim, ó, o quando Barcelos alguém não vai ganha insistir. e tem maioria no conselho, Como? ele Ó, pinta e borda. O Barcelos não deve ser candidato a presidente de novo. Sim, não pode? Não pode. Não pode? Pode, maravilha. Não pode. O que ele vai fazer? Ele vai tentar botar a máquina para eleger um sucessor Claro, dele. que assume e não fale muito mal dele. E que não mexa na Mas sujeira. Ricardo, aqui nós estamos aqui Isso, simplesmente vai, aqui vai, conversando não, aqui. não, quer todo acabar mundo. comigo? E você sabe que tem um partido... Mas pode esperar. vai O grupo colocar- politicamente olha, dominante não, vai não, indicar e sucessor. você Eu sabe que me tem desassocio no dia e seguinte você- se e ganhasse você o sabe que representante tem- do Barcelona. Você sabe que tem um partido político atrás, botando dinheiro, né? Sim, mas e acontece aí? o seguinte, ó, vocês colocam a situação para uma gestão essa aí tão desastrosa que tem dinheiro que botam juntamente para eles administrar. Só que é o seguinte, ó, tu pode botar o dinheiro que for para administração, hoje que o Internacional está tendo de 5 anos aí, que não vai ter condições. Não tem condições. Sim. Isso aí é uma coisa vista e clara, cara. O Internacional hoje Não, em mas eu dia, digo o seguinte, vocês mesmos, tem o dinheiro- gente da crônica de Porto Alegre que está dizendo, pelo amor de Deus, sustenta os 45 pontos. Sim, mas Tchê, Sim, mas pelo amor de Deus, isso aí, cara, olha o que o eu digo é o clube. seguinte, esse dinheiro vai rolar na eleição. Ah, E só aí nesse o momento que o clube não precisa. Não, então. mas não aí- vai rolar Não, pro não clube. precisa. Isso aí não Mas precisa aí eleger um é cara que desse tá, aí. ó. Não vai entrar no clube esse dinheiro vai... Testes. Eu Ah, acho. a eleição. Aí é um Testes. PF, tu quer dizer? Por por fora. para vai eleição. por fora. Desce, E aí mas- corre o risco desse cara reeleger o... Mas sucessor aí, dele. mas assim, ó, é que assim, ó, um clube de futebol é diferente. Por exemplo, assim, ó, aí é a hora do torcedor consciente entrar em campo. Mas o Porque consciente é o dinheiro que ele vai receber, o seu Inter Veneno. tem um dos maiores quadros associativos do Brasil. O torcedor consciente entra em campo e ele vota no que for melhor para o Inter. Nós não precisamos de torcedor de presidente, de torcedor de grupo político. Nós precisamos de torcedor do Inter. Que administra Quando o eu clube. voto, eu não quero ver de que grupo o cara participa. Eu quero votar no melhor para fazer o melhor Mas eu pelo te Inter. faço E uma aí pergunta. é a hora do torcedor colorado. eu te faço pergunta. Deixa isso aí para a política, essa política partidária Eu te aí, ó, faço que uma- compra A, B e C aí e eu te vai na faço uma vila e pergunta, compra A Silveira. e vai comprando. Eu te Torcedor faço- colorado tem que votar pela consciência e pelo coração. Perfeito. Para torcer pelo Inter, não Então, por eu facção. te faço uma pergunta. Nós estamos quase na metade do ano. Tem uma facção. Não, a expressão saiu não por grupo político. Nós estamos na metade, nós estamos na metade do ano. corrigir o Tu termo, já né? viu algum protesto da torcida Não. contra Não. o presidente? Não. Hã? Não. Claro, foi eles que elegeram. Não. Quem é que se organiza? Então, qual é o futuro do Quem é que se Internacional? eu já organiza? vi Tu acha que eu alguns e o Tilé coros. vamos pegar uma faixa e vamos lá pra frente do Beira-Rio? Eu já vi alguns coros contra o Barcelos. Saímos É mortos de lá. organizada, é organizada A que vai fazer torcida isso. chegou a fazer coro contra o Barcelos, mas não veio das organizadas. Meia dúzia. Teve um jogo E 30, quem 40 vai Barcelos. eleger, quem Fora vai Barcelos, para não, desgraça de vocês, quem Não. vai reeleger ele é o organizado. Aí é que tá, eu acho eleger o futuro que o sucessor dele. susto de dezembro do ano passado, Que praga tá rogando, hein, credo? Ele quer ver o Inter bem. o olha. susto do dezembro do ano passado está muito presente na consciência do Colorado. O torcedor colorado, Não o tá. sócio colorado vai lá e vai votar em quem for melhor para o Inter e não por grupo político. Esse é o teu desejo, né? Não, Esse é o teu que eu desejo. espero, é o meu Agora, esse sentimento, teu é a minha desejo e vontade. realidade. É a minha vontade. Eu acho que esse presidente vai reeleger o sucessor dele. Para a felicidade do vira Grêmio. essa boca para lá. Veja, vamos sair um pouquinho da política. Tu viu o nosso futuro centroavante que o Inter está trazendo? Eu vi comentando, mas eu não... Rafael Tavares, do Atlético Série B do Campeonato Brasileiro. Tá bom.
Não, O que tu acha? Mas um time que não tem dinheiro. Melhor não que tem o Borré dinheiro. deve ser. Não, o quê? O Borré, tu acha animal o jogador? Vocês achavam no ano passado? Não, mudaram de eu opinião? não acho. Vocês Eu detonavam não, o Borré aqui. Não 1.800 fala Olha, isso. eu não acho... Peraí, o Borré melhorou? Eu não acho um grande jogo, Aprendeu mas a é jogar. melhor que o Alejandro. É melhor, pelo amor de Deus. Não, é que agora eu tô puxando pela Tinha memória. tudo Vocês que é detonavam Alejandro o Borré. que joga no Inter é cone. Aquele cara é um cone, cara. A bola bate nele e... Se for pro gol, tá tudo bem. Por sinal, vocês viram um gol que aconteceu no Paraguai? Engraçadíssimo. O cara foi bater o pênalti, o goleiro pegou. Sobrou para um zagueiro, o zagueiro resolveu dar aquele petardo para afastar a bola, um chutaço. Bateu na cara do cara que tinha batido o pênalti e entrou dentro do gol. Foi ridículo aquilo. Podem procurar na internet. Vai pras vinhetas. Foi no Paraguai, não. Coisas ridículas. Foi gol de pênalti, o gol mais ridículo que eu já vi. Porque o zagueiro vem todo motivado para afastar a bola e dá um baita num bago, bate na cara do mesmo cara, bateu o pênalti. E o cara se machucou, né? Caiu para trás. Mas esse é bom, esse centroavante? Bom, é português. É português, é bom. Eu fico pensando. Ele era reserva do Atlético na Série B. Não, agora tá de titular, né? Aí vem o sobrenatural de Almeida, né? Aquelas coisas assim que tu... Em busca de um milagre, por exemplo, o alemão. 1,5 deu. O alemão tava lá no Caxias, atirado. Veio assim, ó, e é melhor. O alemão, se tivesse no Inter, é melhor que esses dois que nós temos. Pode ser que esse do Atlético aí seja um alemão da vida. Eu só Mas vou aproveitar. Mas tá no nível da visão do Marcelo. De trazer só pereba. Eu aproveitava que o Tess estava falando sobre que ele consegue pagar. as situações que tu estava colocando de nível de Inter e Grêmio no tocante à parte das categorias de base. Eu só queria que as categorias de base tivesse uma instrução bem melhor que hoje que o futebol brasileiro está apresentando referente ao campo, com as arbitragens. Essas fantasias, essas criatividades que eles têm para fortalecer a falta que ele recebeu ali, para induzir o árbitro a dar um cartão amarelo para o adversário, isso aí causa até um certo constrangimento, principalmente para o telespectador, que vê o lance mais de perto, bem como para o torcedor dentro do campo. A bola não rola mais. Hoje nós temos 60%, 70% de bola rolando, o resto tudo é jogo parado. Então, eu penso assim, que essa cultura do nosso futebol, ela tem que parar com isso aí. A gente não vê isso aí em outros jogos. A gente não vê na Sul-Americana, não vê na Libertadores, não vê nos jogos da Europa, não vê nos jogos da Copa do Mundo. Por que o Brasil apresenta esse desconforto aí para o torcedor? Tu não vê mais futebol? É só o jogo trancado? Por exemplo, eu estava assistindo um dos maiores clássicos aqui do Brasil, Corinthians e Palmeiras. A bola não rolou nunca. Isso, dois jogadores... Mas a vontade... Mas o futebol não é um espetáculo? Mas é um espetáculo que ninguém quer perder, né? Mas e por que é só aqui que acontece aqui? Por que só acontece aqui no Brasil? Só aqui. Futebol argentino, já viu as peladas do Campeonato Uruguai? Boca River. Acontece em qualquer lugar. É que assim, não acontece quando os caras ganham muito dinheiro. Eu só tenho uma observação só sobre categoria de base. Ricardo, o Ademir já está nos que eu acho que o brasileiro tem um problema muito sério, tá? Nós temos mais talento que qualquer país da Europa, pequeno, tipo uma Bélgica que nos elimina, tá? Ou uma França que nos humilha. Uma Croácia. Bola. Pois é. A gente tem, única diferença nossa em relação a eles é a formação intelectual dos atletas. Um jogador inteligente, ele pega a capacidade física que ele tem, a inteligência de jogo que ele tem, e ele potencializa a um nível máximo. Mas eu não acho que os nossos clubes tenham uma exigência da formação intelectual da categoria de base como deveria. A inteligência e a cultura, o ensino, o desenvolvimento intelectual muda o jogador. Coloca ele num nível muito superior. Não é só correr. Não é só correr e chutar para o gol ou treinar. É estudar, aprender a pensar, aprender a ser inteligente e começar a criar suas soluções. Quando o Brasil começar a entender isso, aí a gente vai ser decacampeão do mundo. Bom, pessoal. Tem classe hoje, né? Hoje tem Grêmio e Deportivo Riesta da Argentina. Aliás, olha que você não joga uma Sul-Americana. Como é que é o nome? Como é que é o nome? Deportivo Riesta da Argentina. Resta o quê? Riesta. Não nos resta mais nada. Hoje às 19 horas... O Internacional está disputando a Sul. Não está Tá no fim, não adianta. Qual é teu palpite para esse jogo? Se o Grêmio perder, tem que fechar. Tem que fechar. 2-0 o Grêmio.
Tu, Tesses, rapidinho, estamos terminando o programa. 1x0 pro Grêmio, tá bom. Tu, Ricardo. Ricardo é bom de palpite, quer ver? Pelada braba. Grêmio ganha, mas é uma pelada horrível desse time. Eu vou botar também, eu vou com o souvenir 2-0. Muito obrigado pela presença de vocês e até sexta-feira com mais um Debate Bola aqui pela TV Santa Maria. Debate Bola. Oferecimento. Sude e Contas Escritório Contábil. Cefas, Fábrica de Portas. Ótica Santos. 5 anos. Visivelmente a melhor. Mecânica do Paulinho. Mecânica geral e injeção eletrônica. Bocaço doces e salgados.